Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar, então, o segundo dia do evento Compliance na Lei Geral de Proteção de Dados, Teoria e Prática. Primeiramente, né, gostaria de agradecer aos membros do Diretório Acadêmico Clotário Portugal pelo convite a mim formulado. É um grande prazer estar aqui hoje. Também aproveito para parabenizar os membros do Diretório pela iniciativa, né, condução do evento, que vem acompanhando desde ontem. Estão muito boas as palestras. Parabéns. Igualmente, gostaria de parabenizar as professoras Edna Torres e Márcia Liardini, né, que compõem o comitê científico do evento. O tema desse primeiro painel é Tecnologia e Segurança da Informação, e contará, né, com as palestras do professor Dr. Charles Emanuel Parchin e da doutora Aline McCoy. Após a fala dos dois palestrantes de hoje, iniciamos a segunda fase do painel, então, com os debates. Os presentes já podem encaminhar suas perguntas pelo chat, que eu repassarei daí ao final das falas aos palestrantes. Então, vou passar a palavra inicialmente ao professor Charles, que vai falar sobre o tema tratamento de dados por algoritmos. Primeiramente, eu vou ler aqui o currículo do professor Charles. Ele é doutor e mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC Paraná, especialista em processo civil. Opa, aqui meu computador abriu uma outra tela. Especialista em processo civil e em direito privado pela mesma instituição. É professor do curso de graduação em Direito e Engenharia Civil da Unicuritiba, da pós-graduação em Direito Empresarial da Abdeconst e também da pós-graduação em Direito Digital da PUC Paraná. Então, professor Charles, passo a palavra ao senhor. Muito obrigado, professora Vivian. Eu estou muito alegre e satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Eu só tenho a agradecer o convite que me foi feito pela professora Edna, pela professora Márcia Liardini. Quero agradecer também ao Diretório Acadêmico Clotário Portugal, da qual eu fui membro lá no ano de 1999. Pela acolhida, pelo apoio técnico, e por essa razão esse evento já é um sucesso por si só. E a lembrança do meu nome muito me honra para estar aqui com vocês hoje. Também a professora Vivian, agradeço pela condução dos trabalhos no dia de hoje, a minha colega Aline por dividir o painel aí comigo. E eu estou aqui para falar rapidamente sobre tratamento de dados por algoritmos. Eu quero passar um aspecto de ordem sociológica, socioambiental, decorrente do tratamento de dados por algoritmos. Então, eu te convido a vir comigo nessa jornada, digamos assim, aí de aproximadamente 30 a 40 minutos. Eu pretendo ser breve na minha explicação, já que o tema por si só é muito vasto e daria dias e dias de discussão. Eu não tenho todo esse tempo, evidentemente. Eu tenho que ser bastante conciso e vou tentar ser direto ao ponto. A gente já sabe essa altura do campeonato, e aqui só estou contextualizando noções elementares para nós, afetos à área da tecnologia, dos dados como um valor econômico, os dados como um novo petróleo. Essa designação ela já é um tanto quanto antiga, não é de hoje que vem essa ideia dos dados como um novo commodity, um novo produto, que fomenta, evidentemente, um mercado internacional de espoliação, compra e venda de dados e de informações. Claro, é óbvio pensarmos que a importância dos dados como um produto deriva da ideia de que eles acabam revelando gostos e preferências. E que gostos e preferências vendem produtos e serviços, ou direcionam a venda de produtos e de serviços. Mas mais do que isto, desde que a humanidade é humanidade, desde que as guerras acontecem, desde que os conflitos humanos existem, todos denotam a importância dos dados para conformações bélicas, políticas, ideológicas. Desde a Idade Média, mensageiros do rei
já eram encarregados de criptografar mensagens ao fronte de batalha, preocupados com a preservação do que havia de mais valioso para a estratégia da guerra. Depois vem Alan Turing, mais tarde, claro, e com a sua máquina de Turing, causa uma reviravolta na estratégia da Segunda Guerra, com a revelação dos segredos da máquina Enigma e da descriptografia da máquina nazista Enigma. Só estou dando exemplos de como efetivamente os dados e as informações obtidas a partir dos dados realmente são demasiadamente importantes. Com isso em mente, então agora nós nos defrontamos e podemos pensar a respeito de notícias como esta. Facebook contrata filósofos para ajudar algoritmos. O que isso significa? A notícia dá conta de que os valores, isso é um engenheiro do Facebook, tá falando. Os valores que as máquinas e os algoritmos devem ter ao redor da ética e da justiça são problemas complexos que não serão resolvidos só com engenheiros. Poxa, isso me denota uma coisa interessante. Se o Facebook está interessado em contratar filósofos para ajudar a programação dos seus algoritmos, porque se entende que eles têm que estar dotados de ética e de justiça, é porque o Facebook sabe que os seus algoritmos não são dotados de ética e não promovem justiça. Então não existe forma melhor de vestir a carapuça ou de dar um tiro no pé do que isto, de admitir que alguma coisa de errado existe na aplicação de algoritmos. E está aí essa semana passada, os escândalos do Facebook, o tal do Facebook Leaks, que não me deixam mentir, a respeito das conformações ideológicas, políticas, econômicas da plataforma, que estão destruindo a democracia, a pluralidade, a convivência e sociedade ao redor do globo. E aí vem notícias como essa: São Francisco proíbe o reconhecimento facial pela polícia. Se você assistiu aquele documentário Coded Bias no Netflix, você sabe do que essa notícia trata. Do poder da predição dos algoritmos, do verdadeiro Minority Report que vivemos hoje em dia, onde o algoritmo está dizendo hoje, de forma preditiva, quem é bandido e quem não é, quem tem que ser preso e quem não tem. Ou a desculpa esfarrapada do Google, pelo seu aplicativo Google Fotos, que usa de algoritmos, acabar confundindo pessoas negras com gorilas. Teve que pedir desculpas recentemente o Google, porque a legenda gorilas estava aparecendo fotos de casais negros. E o dicionário do Google, isso ficou famoso ano passado no Brasil, o dicionário do Google, também baseado em inteligência algorítmica, associar a palavra professora ao sinônimo de uma prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. Isso foi um escândalo. Aí vem o Google dizendo que houve um erro, que o algoritmo entendeu errado, a base de dados da qual ele coletou as informações. Pois é, esse é um dos problemas que eu tenho que alertar que existem, e a gente está aqui hoje para entender que isso pode efetivamente acontecer, porque algoritmos vão ser usados e, evidentemente, vão acabar podendo aprender errado, replicar ideias erradas, potencializar malefícios, causar transtornos, prejuízos pelo tipo de tomada de decisão que proporciona. E o que falar do verdadeiro Black Mirror da vida real? Na China, o sistema de crédito social, todo com base em algorítmica, já dizer quem é cidadão e quem não é, quem tem direito a viajar e quem não tem, quem pode usar do empréstimo do governo e quem não pode, quem tem direitos civis que vão ser respeitados e quem tem que ser limado da sociedade. Eu nunca imaginei na minha vida que aquele episódio do Black Mirror lá, o Nose Dive, fosse virar realidade. Porque para mim o Black Mirror sempre foi uma obra de ficção muito próxima da realidade. Isso é verdade, essa é a grande característica do Black Mirror, É um futuro muito próximo ali, não é distópico, mas ele é muito próximo. Mas a utopia, desculpe, a ficção virou realidade. Então, efetivamente, temos que nos preocupar com o uso dos algoritmos. Saber que o algoritmo, que as pessoas, na verdade, teimam por dizer inteligência artificial, esse termo leigo, mercadológico, horroroso, para designar o uso dos algoritmos, está efetivamente decidindo cada vez mais por nós.
Eu preciso te apresentar, ainda que outro palestrante no dia de ontem tenha falado sobre isso, conceitos de algoritmos. O que são algoritmos? Para você entender, primeiro e fundamentalmente falando, que algoritmos não são uma criação da informática e não são uma criação da matemática. Por incrível que pareça, eu pretendo te demonstrar agora que os algoritmos são feitos, sempre foram e sempre serão feitos pelo nosso cérebro humano, pela nossa capacidade cognitiva, pela forma como nós nos constituímos como seres vivos, e que, portanto, algoritmos derivam, sim, da biologia e da natureza humana. Mas, para entender isso, vamos a alguns conceitos um pouco mais abstratos e contextualizadores, ligados à economia comportamental, pessoas do naipe do Richard Thaler, do Cass Sunstein, do Daniel Kahneman, todos prêmios Nobel de Economia, terem se debruçado em vários livros para estudar que o cérebro ele pensa de uma maneira dual na sua tomada de decisão. E que de 70% a 90% dessas tomadas de decisões diárias nossas não são racionais, são completamente inconscientes, automáticas e emocionais. É por isso que a teoria dual do cérebro humano o divide em duas partes. O sistema cerebral de raciocínio, cognição e tomada de decisão é dividido no cérebro racional devagar e num cérebro rápido intuitivo. O cérebro rápido intuitivo, ele sobrepondera, ele subjuga o cérebro racional devagar. Nós pensamos eminentemente e agimos de forma completamente intuitiva, rápida, automática e não pensada. Para você pensar de maneira racional, devagar, você tem que se esforçar muito. Por que o cérebro é dividido ou age dessa forma? Porque nós, na nossa maneira de agir, pensar, de ser, fabricamos eugorísticas. Realizamos eugorísticas, gênero do qual pertencem à espécie algoritmos. Heurística nada mais é do que um atalho mental cognitivo simplificado, obtido a partir da observação. Como, por exemplo, o Johnson, no seu livro, dizer que heurística nada mais é aquilo que você obtém quando acaba queimando a mão numa panela quente. E aprende por empirismo puro, por observação pura, que nunca mais deve tocar numa panela quente. E você não precisa ficar testando essa hipótese a todo momento. Porque você já conhece o resultado lesivo a partir da observação. Basta uma única experiência e a heurística te diz, nunca mais meta a mão numa panela quente. E você não precisa raciocinar sobre isto. Porque, psicologicamente falando, você não tem que mais gastar energia com o seu cérebro para ter esse tipo de raciocínio. Não vou me submeter ao perigo. A heurística é um atalho cognitivo mental que te impede de se expor ao perigo de forma automática. Nesse exemplo. Então, as heurísticas existem psicologicamente para que a gente economize energia cerebral para dedicá-la às coisas realmente importantes do nosso dia a dia. É por isso que o Robbins vai falar que heurísticas, são reflexos da autonomia do ser humano. Processos mentais automáticos que facilitam o processo de cognição. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais sujeitos a um imenso número de alternativas e informações que têm que ser processadas. Só que como o cérebro humano é limitado, há que se ter uma espécie de otimização e tomada de decisão eficiente. E adivinhe como o cérebro humano vai lidar com a eficiência e a otimização da tomada de decisão? Economizando energia. E é por isso que dentro dessa forma de tomar decisões humanas se encontram os algoritmos. Processos inconscientes, irracionais, automáticos de tomada de decisão repetitiva e padronizada. No conceito do Cormen, algoritmos nada mais são que um conjunto de etapas para executar uma tarefa. Tarefa essa, evidentemente, que por estar toda sujeita a um encadeamento, é toda padronizada. Toda padronizada. Então, os algoritmos são os grandes atalhos, os grandes padrões que fazem a nossa vida ficar rotineira,
que habitualizam as nossas tomadas de decisão. E a gente faz as coisas sem pensar, só age por conta e graças aos algoritmos. E as nossas tarefas acabam sendo todas executadas da mesma forma ou da mesma maneira, sem que a gente se preocupe em entender como elas são feitas ou fique pensando a respeito. E comece a observar os seus algoritmos cotidianos. Como você escova o dente da esquerda para a direita? Começa por cima e depois vai para baixo? Passa o fio dental na transversal? O arroz no seu prato vai do lado direito ou do esquerdo? O feijão é por cima ou por baixo? Você não pensa sobre isso, só que você replica de maneira habitual, rotineira, e é assim que as coisas têm que ser. Porque se você começar a racionalizar sobre esse tipo de tomada de decisão absolutamente banal, você pira o cabeção. Você não vive, você enlouquece diante do número infindável de problemas e soluções que você tem que arranjar no seu dia a dia. Então, os algoritmos sempre foram e sempre serão intrínsecos à vida humana, porque eles são processos simplificadores do nosso agir e nada mais do que isto. Quão belo é o ser humano, o quão bela é a natureza. Se a heurística é o atalho e ela simplifica, o algoritmo é o que padroniza e torna hábito a simplificação. E eu repito, isso aqui não é uma criação matemática e nem informática. Porque algoritmo é derivado da natureza humana. É derivado de todo organismo vivo. É um produto da biologia do ser vivo, que proporciona economia de pensamento, libera o cérebro para gastar energia com outra coisa. Se no sistema dual de pensamento o cérebro racional devagar é muito sucumbente ao sistema emocional rápido e intuitivo, se economiza energia para que se dê um espaço para o cérebro racional devagar se dedicar com foco e atenção, porque realmente é complexo e demanda tempo, esforço e energia de verdade para ser raciocinado. Então, o algoritmo nada mais é que um reflexo da nossa autonomia. Porque ele realmente, gente, facilita o processo de tomada de decisão da infinitude das nossas alternativas que temos à disposição. Para o Robbins, e não é só para ele, para todos os que estudam economia comportamental, o cérebro humano sempre é limitado, por mais inventivo e criativo que possa ser, essa limitação humana, ela sempre é um obstáculo para a eficiência da tomada de decisão. E a nossa natureza é tão bela que criou um mecanismo para facilitar a nossa tomada de decisão. Né? Então, aqui alguns exemplos gráficos de algoritmos que praticamos todos os dias e que mal sabemos que são algoritmos. Desde o uso do Waze, ou daquele mapa mental que me leva do caminho da escola para o trabalho e vice-versa, a ordem em que os alimentos são colocados no prato, como é que eu inicio escovando o dente? Tudo isso está no campo da tomada de decisão irracional e refletida. Muito bem. Sabendo disso, algumas consequências do uso dos algoritmos na nossa vida, nós podemos observar. Primeiro, é que as nossas tarefas, evidentemente, acabam sendo todas executadas da mesma forma ou da mesma maneira. A gente pode observar que aquela pessoa metódica, aquela pessoa rotineira, que tem muitos hábitos, é uma pessoa altamente algorítmica, porque sua vidinha sempre é um padrão cotidiano, rotineiro e imutável. Segunda constatação é que os algoritmos são intrínsecos, inexoráveis, inafastáveis da vida humana. Não existe vida humana sem processos simplificadores de pensar e de agir. E os algoritmos estão aí para nos salvar em situações como esta aqui. Tem uma infinidade de opções à sua escolha? Está em dúvida? E o medo e a dúvida paralisa? O medo e a dúvida te faz ficar estagnado? Não tem problema. A dúvida, a paralisia não é mais um problema. Porque usam um algoritmo
aplica um algoritmo e simplifica, chuta a primeira porta que vê pela frente. Só que aí você consegue começar a perceber comigo os problemas dos usos dos algoritmos. É que eles nos fazem assumir riscos que desconhecemos. Se a decisão é irracional e refletida, rápida, automática, ao chutar a porta e escolher a opção que vem pela frente, eu não entendo ou não compreendo muito bem o que está por trás dela. Se a consequência de acessar esse lugar ou tomar essa decisão será boa ou será ruim. E nesse processo simplificado de tomada de decisão, eu posso me ver envolto a riscos e consequências nefastas que eu não gostaria de ter tomado. Mas aí é tarde demais para voltar atrás. Eu já agi, eu já fiz, eu já simplifiquei, não me paralisei diante da dúvida. Se tem um campo científico expert em usar dessa sistemática de aplicação algorítmica, é evidente que é o campo informático. E é por isso que os algoritmos são especialmente verificados no âmbito tecnológico, porque se tem um dispositivo sagaz, expert, brilhantemente padronizador, automático e repetitivo, esse dispositivo é o computador. Esses dispositivos são os nossos hardwares, são os nossos gadgets. E é por isso que os algoritmos também são verificados no uso informático, mas não são exclusividade da informática. Cormen vai falar que o algoritmo informático é uma ferramenta computacional para resolver um problema bem específico. Porque o algoritmo informático tem o condão, né, de resolver problemas humanos em um curto espaço de tempo, substituindo o humano na realização das tarefas mais diversas. Porque os algoritmos computacionais realizam a mesma tarefa que um ser humano, com altíssimo grau de eficiência, com altíssima velocidade e, evidentemente, a um baixíssimo custo. Você está vendo por que os algoritmos vão acabar com muitas profissões? Porque toda profissão que é repetitiva, mecanicista, padronizada, será substituída por uma inteligência artificial algorítmica. Porque o algoritmo não reclama, o algoritmo não tem férias, o algoritmo não tem 13º, FGTS, INSS para pagar, salário para receber, não tem dor de cabeça, não fica doente, custa muito menos do que um ser humano e faz o que ele faz numa altíssima velocidade, de uma maneira muito mais capaz, né, e eficiente. E é por isso que toda a profissão mecanicista, em um futuro muito próximo, vai acabar. Isso é um problema. Problema não, desculpe. Os algoritmos informáticos são uma solução para um problema informático muito grave. Depois a Aline, que é mestre nessa área, pode confirmar ou não, né? Ou dizer que eu estou errado no que eu vou afirmar agora. Mas todo o campo informático tem que lidar com um problema muito grave relacionado à limitação da capacidade computacional, que é muito cara. Processar dados é muito caro. Os computadores não são escaláveis de forma infinita como se acha. Embora tenha altíssima capacidade de processamento, ainda é muito limitada essa capacidade diante do data lake que vivemos atualmente. Não se fala nem mais em Big Data. Big Data é um conceito completamente defasado. Tamanha brutalidade do volume de dados que atualmente se encontram trafegando pela rede mundial de computadores. O negócio já se exponenciou a ponto de virar um verdadeiro lago de dados. Não é mais o Big Data. E o desafio informático está em separar o joio do trigo nesse imenso lago de dados informáticos. Porque é difícil você explicar para uma máquina coisas desse tipo. Como diferenciar gatos? Categorizar gatos. Como puxar desse banco de dados categorias, características, cores, expressões de gatos. Estou vendo o gato da Vivi aí, ó.
passando na frente do computador. Falei dele, ele já apareceu aí. Ela ouviu você chamar. É complicado para o computador diferenciar o que é muffin do que é de cachorro. É difícil. Onde é que está o cachorro? Onde é que está o muffin aqui? É difícil explicar para o computador o que é papagaio e o que é guacamole. E nesse processo de separar o joio do trigo, do que importa e o que não importa, de diferenciar as coisas, categorizá-las, perfilá-las, nós temos todos os problemas afetos ao uso dos algoritmos. Os algoritmos estão cada vez mais autônomos e inteligentes, a tal da machine learning e deep learning. São técnicas computacionais, ferramentas computacionais de aplicação algorítmica, né? Porque o algoritmo basicamente roda perenemente, sem descanso, aprendendo cada vez mais profundamente e tomando decisões cada vez mais autônomas do ser humano. Nesses conceitos surge a tal da inteligência artificial, essa expressão leiga, mercadológica que a gente fala, né? Como se fosse o novo limiar da humanidade, né? Stephen Hawking falava que a inteligência artificial é um perigo para a humanidade, porque ela vai subjugar o ser humano, e blá, 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 blá. Pelo amor de Deus, né? Stephen Hawking merece respeito, mas estava muito errado nos alardes que fez, porque nunca uma inteligência artificial, que na verdade não tem nada de inteligente, vai subjugar um ser humano. Isso é impossível de acontecer, né? Impossível. O tal do hard problem da inteligência artificial é insuperável. Porque o problema da inteligência artificial que não supera o ser humano é o problema da consciência. Você não tem como dotar uma máquina de consciência. Né? Então, essas histórias de Matrix, Stephen Hawking dizendo que máquinas vão matar seres humanos, esqueça, isso é para vender livro. Me desculpe, mas é para vender livro. O fato é que a inteligência artificial não é inteligente como se acha. E essa expressão inteligência artificial é muito ruim. É para vender, é para marketing. Mas o fato é que se cada vez mais os dados são vendidos, porque eles passam por um processo de transformação na escala de Davenport, lá quem lê os livros do Davenport sabe, né? O dado vira informação, a informação vira conhecimento, e alguns dizem que o conhecimento tem que virar sabedoria. Nesse processo de venda e compra de um mercado altamente valioso, nós somos os produtos expostos nas prateleiras das redes sociais, para que os verdadeiros clientes das plataformas, que não somos nós, mas sim os comerciantes, dispostos a pagar por esses dados e por essas informações, descubram quais são os nossos gostos e preferências. Nesse processo todo de espoliação de dados, estão lá os algoritmos, substituindo os seres humanos nas tarefas mais padronizadas, habituais, repetitivas que vocês possam imaginar. Então, as decisões estão cada vez mais irrefletidas e menos humanas. Porque, nesse sentido, o ser humano está cada vez mais delegando a tomada de decisão irrefletida para os aplicativos de terceiros. Isso eu te expliquei agora ali, rapidamente, né? Sem preocupação com a técnica informática, de te demonstrar que é difícil para um computador distinguir muffin de cachorro, guacamole de papagaio, a gente saber que um algoritmo corre o risco, sim, de estar todo eivado de vícios, preconceitos, vieses e de causar malefícios no seu processo de deep learning e machine learning, no seu processo de tomada de decisão. E essa substituição da vida das pessoas para a tomada de decisão algorítmica informática é potencialmente perigosa para a nossa sociedade. Porque eu não tenho como confiar num senhor chamado Zuckerberg, o pão de açúcar, né? O morro de açúcar. Zuckerberg do alemão, morro de açúcar. Não tenho como confiar nessa pessoa. Mas eu não consigo compreender como as pessoas idolatram esse cara aqui. Como tem fanboy do Facebook espalhado por esse mundo, que acha que o Facebook é a 8ª maravilha do mundo, quando este rapaz aqui, para justificar sua fortuna absoluta de centenas de bilhões de dólares, não está nem um pouquinho preocupado em aplicar aquelas categorias weberianas, Max Weber, né?
onde os fins literalmente justificam os meios. E o fim dele é um só: lucro, lucro, lucro. Não importa se você será devassado na sua privacidade, não importa se você será devassado na sua intimidade, se a tua vida privada vai para o ralo junto com o Facebook e você é vilipendiado todo dia na sua imagem, na sua honra, nos seus direitos mais sagrados, individuais, constitucionais, pétreos de personalidade. Então, o princípio de confiança é muito grave na atual sociedade tecnológica, porque nós estamos confiando em pessoas que não merecem a nossa confiança. Eu não conheço esse senhor Zuckerberg a ponto de delegar toda a administração da minha vida para ele. E por que a gente teima em usar esse Facebook? Por quê? Nós temos que começar a refletir sobre isso. Porque, basicamente, todo esse processo acaba fazendo com que a gente deixe de elaborar nossos próprios algoritmos e comece a delegar tudo de forma automatizada e repetitiva para os outros. E aí vem o Danilo Doneda e fala que redes sociais incentivam seus usuários a alimentá-las com seus próprios dados. E tem um algoritmo induzindo o fornecimento dos dados. Porque ele vai te obrigar a estar num constante relacionamento com a plataforma. E o convite ao compartilhamento tem que ser a razão fundamental da plataforma, porque senão ela não vive. Sem engajamento, a rede social não vive. E a tua vontade livre, a tua vontade consciente, a tua vontade transparente, a tua vontade livre de vícios de consentimento vai para o ralo no momento em que você adere a uma plataforma que te obriga a fornecer dados pessoais. Então, nesse sentido, a gente tem que compreender que o algoritmo, e aqui seja ele informático ou não, é um sistema simplificador de tomada de decisão que induz comportamentos. Comportamentos que não necessariamente a gente consegue raciocinar sobre, não consegue evitar e que podem nos levar a maus caminhos. Há consequências de ordem socioambiental muito nefastas que não conseguimos lidar depois. Como, por exemplo, uma professora mandar nudes por engano e ainda tentar comprar o aluno com notas altas. O pai mandar o nude para a própria filha e ela ainda compartilhar o nude do próprio pai na internet. Ou aquele caso célebre, né, de uma cidade italiana que baniu o Google Maps, depois que muitas pessoas usavam o algoritmo do Google para se localizar na trilha e caíam no despenhadeiro e morriam. Aconteceu isso na Itália. As pessoas confiavam no Google Maps para fazer a trilha lá no meio da mata e caíam no despenhadeiro. Então, nesse sentido, já que os algoritmos atuam, os algoritmos informáticos atuam todos, né, para corroborar essa mineração de dados, o data mining, que sustenta e é a razão lucrativa do Sr. Zuckerberg, por exemplo, toda vez que nós estivermos sujeitos aos algoritmos de terceiros, nós vamos estar sujeitos aos automatismos que interessam às empresas, às big techs. Esse é o problema. Porque o que interessa basicamente às big techs não é a minha cidadania, a minha dignidade, a minha felicidade, os meus direitos de personalidade. O que interessam para as big techs são, ou é, o lucro. É a satisfação dos seus acionistas. É o lucro pelo lucro. É o lucro desmedido. É o lucro sem limites. É o lucro passando por cima de tudo que há de mais básico em termos de cidadania e coletividade. Então, inclusive, e o Facebook Leaks prova isso, que essas plataformas, inclusive, dependem de muito mau comportamento, de muitas fake news, de muitos discursos de ódio, de muitos discursos radicais para lucrar. E que a opção por não combater fake news, reiterismos, discursos de ódio nas plataformas é uma opção deliberada das big techs, porque de muito chorume elas vivem e elas lucram. E eu já estou acabando a minha apresentação para que a gente entenda que o tratamento de dados diante do contexto algorítmico é uma necessidade de ser regulamentado. Não à toa está aí a LGPD.
A LGPD é uma legislação muito boa, pioneira, numa tentativa de racionalizar o processo de mineração de dados, de pôr um basta ao poder irrefreável e desmedido das big techs, de conformar um ambiente sustentável, economicamente viável, que respeita a cidadania, a pluralidade, a ética e a moral na internet. Ou seja, usando o conceito do Don Tapscott, de dotar o ambiente da internet brasileira de uma cibercidadania. Porque se sabe, e o legislador já tinha percebido desde o escândalo do Facebook, lá na Cambridge Analytica, que algoritmos informáticos corroboram mazelas humanas, despertam o que há de pior no ser humano, fortalecem crenças radicais como visões de mundos erradas, monistas, reiteristas, egoístas, os mundos dos filtros e das bolhas que só reiteram discursos cada vez mais radicais. Que algoritmos informáticos permitem, incentivam, induzem comportamentos errados, sim. E que, infelizmente, acabam substituindo o ser humano no seu processo de tomada de decisão mais primitivo, tornando a sociedade cada vez mais imbecilizada, por não se permitir formular os seus próprios algoritmos cerebrais, já que tudo está sendo delegado para a tomada de decisão alheia. E aí, a gente verificar um monte de consequências de ordem socioambiental derivadas do uso dos algoritmos. Cyberbullying, superexposição, stalkeamento, phishing, trojans e vírus, engenharias sociais, revenge porn, furto de dados e senhas, crimes virtuais, reiterismo, fake news, uso da deep web, dark web. E o desafio para nós que estamos aqui hoje, nessa manhã, é entender tudo isso. Como os processos automáticos de tomada de decisão, aplicados ao âmbito informático-tecnológico, influenciam a coleta e o tratamento de dados e, evidentemente, o nosso comportamento. Estudando essas consequências de ordem socioambiental no contexto tecnológico, por exemplo, das redes sociais e dos aplicativos, nós temos condição plena de criar soluções para os problemas mais graves que enfrentamos. Porque no fundo, gente, no fundo, e aqui eu encerro a minha apresentação, tudo, absolutamente tudo, é uma questão de preservação dos nossos direitos de personalidade. E nós estamos, infelizmente, sujeitos a um meio que está aniquilando a nossa personalidade. Um meio dataísta, como diz o Yuval Harari, onde se cultua o dado e o ser humano não importa mais. E uma vez que o direito de personalidade acabe ou se aniquile, o ser humano aniquila e se acaba junto. Porque ele vira uma massa, uma amálgama indistinta no meio da multidão, sem individuação, sem reconhecimento, sem, portanto, liberdade de agir. Portanto, na medida em que a gente está sujeito aos poderios dos algoritmos informáticos das Big Techs, nós temos que ter a consciência de que estamos delegando a ela toda a administração da nossa privacidade, da nossa intimidade e do nosso principal direito humano, o direito à livre determinação. O direito ao livre-arbítrio é o que está em xeque hoje com o uso dos algoritmos. E a LGPD tenta, como eu já disse, racionalizar essa questão da mineração de dados, inclusive expressamente colocando que é um princípio da proteção de dados no Brasil a autodeterminação informativa. Acho que o professor Pompeu, na data de ontem, trabalhou muito bem isso com vocês. Enfim, Guilherme, professora Vivian, professora Edna, Aline, eu agradeço o convite que me foi feito, eu reitero mais uma vez a minha alegria de estar aqui com vocês e eu encerro a minha apresentação. Tá bem? Muito obrigado. Parabéns, professor Charles, pela sua exposição. Já anotei aqui várias considerações para os debates aqui. Agora, então, passamos a palavra para a professora doutora Aline McCoy. Ela é doutoranda em Direito pela UFPR,
mestre em Engenharia de Sistemas Computacionais pela UTF-PR, analisa de sistemas no SERPRO, advogada, pesquisadora no Lawgorithm e no grupo E-Justiça na Federal. É membro também da Comissão de Inovação e Gestão da OAB. Então, doutora Aline, está com a palavra. Muito obrigada. Agradeço o convite, professora Edna, Guilherme Eide e demais membros da Unicuritiba. Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho alguns slides. Então, deixa eu clicar aqui. Estão todos visualizando? Então, tá. Então, bom dia a todos e todas. Hoje eu vou falar sobre incidentes de segurança, causas e efeitos legais. Bom, na apresentação do Charles, né, a gente viu um pouco sobre os algoritmos, os impactos dos algoritmos. Agora vamos ver um outro lado, né? Possivelmente, como esses algoritmos foram realizados, ou um software foi realizado, e se ele foi feito de uma maneira um pouco mais insegura, que impactos que ele pode causar, né? Ou até assim, um servidor onde o software, o algoritmo está localizado, dependendo da configuração como foi feita, e causar um incidente de segurança, quais são as causas e quais os efeitos legais que vão ser aplicados, principalmente agora com a vigência da LGPD. Então, esse vai ser o tema da minha palestra e vamos dar início. Bom, antes de abordar, né, o que são incidentes de segurança, acho muito importante a gente conceituar o que se entende por segurança da informação. Então, aqui eu trouxe um conceito que consta nas normas ISO, que são normas que são referência na área de segurança da informação. Então, qualquer profissional que queira atuar nessa área, ele tem conhecimento dessas normas. Eu até vou abordar um pouco mais sobre elas mais para frente, mas no primeiro momento vamos ver o conceito, que reside na proteção das informações contra uma ampla gama de ameaças para assegurar a continuidade dos negócios, minimizar prejuízos e maximizar o retorno de investimentos e oportunidades comerciais. Então, essas diversas normas de segurança da informação, elas vão elencar tanto técnicas de segurança, conceituar algumas entidades que permeiam a segurança da informação e também tratar até a gestão de riscos, né? Como mitigar riscos, como lidar com um risco iminente de acontecer. E quando a ameaça se confirma, né, quando houve realmente um incidente, como que a empresa vai agir? Então, são normas técnicas que guiam as empresas, né, que lidam com sistemas de informação, como que elas vão fazer essas tratativas, tanto num pré-incidente quanto após o incidente. Bom, então, quando a gente fala de segurança da informação, há alguns princípios e eu ressalto eles já no início da palestra, pois quando a gente for abordar efetivamente os incidentes de segurança, vocês vão poder constatar, né, quais princípios foram violados após esse incidente de segurança. O primeiro deles é a confidencialidade, né, que é garantir que informação ou dado informático esteja acessível somente para pessoas que têm autorização para acessar aquela informação. Então, qualquer pessoa que sem autorização não deveria visualizar aquela informação. Integridade se refere que a informação ela foi salva daquele modo por pessoas autorizadas e qualquer pessoa que não esteja autorizada não pode modificar essa informação. Então, integridade seria garantir que aquele valor que consta num banco de dados, consta num sistema, é o valor correto que deveria existir. Então, você tem uma segurança sobre aquela informação que você está consultando. Outro princípio também é o da disponibilidade, que é o dado armazenado, né, com a devida segurança, com o valor correto, ele estar acessível sempre que a pessoa precisar acessar. Então, esses são os princípios principais de segurança da informação. E eu acrescento dois ainda, que são princípios que a literatura também elenca que poderiam fazer parte da segurança da informação, que são eles a legalidade e a autenticidade. A legalidade
consiste em a informação que foi armazenada no banco, ela tem um amparo legal para ter sido cadastrada. Então, poderia ser uma motivação, né? Está dentro da necessidade do sistema, dentro da previsão legal, poderia estar armazenando aquela informação, não é uma informação que foi coletada de forma ilícita. E a autenticidade é garantir que a pessoa que gravou aquela informação é efetivamente a pessoa que deveria ter gravado ou acessado, né? Não é alguém se passando por essa pessoa. Então, por isso que a literatura acaba elencando mais essas duas categorias também como princípios. E além dos princípios, né, temos também as ações, que é um tópico também muito importante na segurança da informação, que é lidar com a prevenção dos incidentes, né? Como prevenir através de medidas técnicas e administrativas que ocorra um incidente ou uma violação da segurança da informação. Outro item é, caso esteja ocorrendo uma violação, como que eu vou detectar, né? Então, maneiras de rastrear e poder identificar até de imediato quando houve um incidente. O ideal até não é a empresa ficar sabendo que houve um vazamento pela notícia, e sim ela conseguir detectar em tempo real, quando o incidente está ocorrendo em seus sistemas ou servidores. E também resposta, como que a empresa vai reagir a esse incidente, a essa violação da segurança. Ela tem medidas técnicas para adotar, ela tem um plano de resposta a esse incidente, ela está preparada, ou ela, se não está preparada, esse incidente vai continuar ocorrendo até quando, né? Então, é muito importante essa definição das ações e como as empresas, até para entender como as empresas lidam com isso. E para lidar com isso, né, precisa de tecnologia, de preferência tecnologias sempre atualizadas, até para não causar novos incidentes. Processos. Aqui, processos eu defino como um processo de medidas administrativas ou técnicas que são tomadas de forma sequencial, de forma paralela, para trabalhar tanto com a prevenção quanto a detecção e a resposta dos incidentes. E também pessoas treinadas e qualificadas para trabalhar com isso. Bom, então falamos de segurança da informação, agora vamos conceituar incidente de segurança. A gente já acabou falando um pouco de incidente de segurança, né, mas vamos conceituar ele. Então, também de acordo com as normas ISO, o incidente de segurança pode ser caracterizado como um evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de informação, levando à perda de um ou mais princípios básicos de segurança, que é o que a gente já viu, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Até que eu trouxe uma charge, né, que um computador só está efetivamente seguro quando ele está desligado, pois não tem como ninguém garantir hoje em dia que o sistema está totalmente seguro. Mesmo servidores fora da internet também estão vulneráveis, principalmente se alguém conseguir ter acesso à sala onde o servidor está localizado e tiver um pendrive com um código malicioso. E a única afirmação que as pessoas podem dizer é que o servidor está seguro, um software está seguro de acordo com padrões recomendados. Mas como sempre as tecnologias estão sendo exploradas, ou as tecnologias também se atualizam, e às vezes os servidores, os softwares não se atualizam com a mesma frequência que as tecnologias se atualizam, essas vulnerabilidades vão sendo exploradas com o tempo pelos invasores. Então, por isso até essa charge foi feita, que um computador só está efetivamente seguro quando ele está desligado. E a gente, pelo menos, tem garantia que ninguém está acessando ele naquele momento, pelo menos. Quais são os exemplos de incidentes de segurança, até para ficar mais claro, né? Principalmente para quem não é da área? Seria um uso impróprio dos dados, acesso não autorizado, ataques de negação de serviço, vírus, sequestro de dados, desfiguração de sites, alteração indevida de sistemas e desrespeito a políticas de segurança. Agora eu vou mostrar algumas notícias que ilustram melhor, né, um exemplo desses incidentes de segurança da informação. Esse aqui é um exemplo de ataque de DDoS, também conhecido por ataque de negação de serviço.
E no que consiste esse ataque? Bom, o objetivo do invasor que quer fazer esse ataque é derrubar um sistema ou torná-lo indisponível, ou ainda, quando esse sistema está sofrendo muitos acessos massivos, alguns serviços podem ficar vulneráveis e permitir até uma invasão que não seria permitida caso o serviço não estivesse com esse acesso massivo. E como o invasor realiza esse tipo de ataque? Bom, primeiro ele espalha um vírus, né? Então, vocês podem ver aqui nesse GIF que tem máquinas de vários países atacando um IP de um país dos Estados Unidos. E como isso ocorreu? Provavelmente um vírus foi espalhado em um site que muitas pessoas acessavam. Geralmente as pessoas acabam pegando vírus em sites de torrents ou softwares pirateados, né? Alguns softwares pirateados vêm com esse brinde. E num primeiro momento a pessoa que baixou esse software, ela nem sabe que está contaminada, pois o vírus não deixa o computador dela lerdo, não tem nenhum comportamento estranho, então a pessoa acaba nem sabendo que está com esse vírus, né? Mas quando o invasor tem essa intenção de fazer um ataque de negação de serviço, ele usa essas máquinas que ele tem um certo controle por estarem contaminadas com o vírus dele para disparar esses acessos massivos. Então, essas máquinas acabam sendo até conhecidas como zumbis, né? E acabam fazendo esse acesso massivo, simulando como se fossem diversas pessoas acessando aquele determinado IP. E quando esse acesso massivo ultrapassa o padrão esperado pelo servidor, e o padrão que ele está esperando a quantidade de acessos, gera uma instabilidade e o servidor acaba perdendo as suas configurações ideais, né? E pode ficar vulnerável para uma invasão, ou, na menos pior das hipóteses, apenas ficar indisponível. Vocês vão ver, né? Eu peguei notícias somente do ano de 2021 e trouxe restringindo ao Poder Judiciário. Algum desses ataques que eu vou mencionar, em específico agora o de negação de serviço, foram alvo até do site dos tribunais. Então, eu trouxe uma notícia do TRF3, que é o TRF de São Paulo, que o sistema do tribunal ficou indisponível justamente por um ataque de DDoS. E quando a gente fala ataque de DDoS, eles constataram essa instabilidade, esse servidor indisponível, mas ainda o tribunal tem que fazer uma auditoria para ver se o ataque somente deixou indisponível ou o invasor também conseguiu acesso aos dados. Então, é muito relevante estar acompanhando essas notícias, pois as pessoas que têm dados, principalmente processos sigilosos que tramitam nesses tribunais, é importante ter ciência se ocorreu um vazamento ou não. Então, a gente espera que os tribunais forneçam o relatório dessa auditoria até para a gente saber os impactos do que ocorreu após um ataque desse tipo. Outro tipo de incidente de segurança que eu trago é o ransomware. Também foi bastante divulgado nas mídias nos últimos anos. Também tribunais tiveram esse tipo de ataque em seus sistemas, servidores. Até já vou mencionar o caso do Superior Tribunal de Justiça, né? Mas para quem não conhece ainda, esse tipo de ataque, também a pessoa pega um vírus, seja ele baixando um arquivo contaminado ou com um pendrive contaminado, a máquina se contamina. E qual a consequência dessa contaminação quando é um ransomware? Todo o seu disco rígido é criptografado com uma chave que somente o hacker ou o usuário que criou esse vírus, ele sabe a chave para descriptografar essa informação. Só que ele, em troca de fornecer essa chave, ele exige que você pague uma determinada quantia em dinheiro. Geralmente eles solicitam em criptomoedas justamente para dificultar esse rastreamento de quem fez esse tipo de ataque. Também não há garantia que você realize o pagamento e o hacker te passe essa chave. Como você não tem nenhum contrato com ele não tem nenhum dever, ele já fez um ato ilegal ao
ao criptografar sua máquina, né? Então você conta até com a boa vontade dele para passar essa chave para descriptografia. O que as empresas acabam fazendo quando há esse tipo de ataque? O ideal é que eles tenham backups atualizados e restaurem esse backup, pois dificilmente vão conseguir descriptografar um disco rígido inteiro que passou por esse tipo de incidente. As empresas geralmente até não divulgam o valor que é cobrado por esses hackers, mas eles já têm ciência até do impacto do que eles criptografaram, seja um comércio online que movimenta milhões de reais por mês, por ano, quanto até um sistema governamental que não pode ficar fora do ar. Então, geralmente, essa cobrança é proporcional à importância do sistema. O STJ acabou divulgando que eles tinham um backup e acabaram restaurando, então, segundo as notícias, não houve esse pagamento. Mas, caso eles não tivessem esse backup, resta saber qual seria a medida que eles tomariam, né? Porque também há o risco deles darem um dinheiro público enorme para pagar esse resgate das informações e o hacker simplesmente não passar a chave para descriptografar os dados. Então, é bem sensível esse tipo de ataque e ressalta a importância da realização dos backups, né? Inclusive backups atualizados. Porque se alguém tem um backup de 5 anos atrás, pode não ter tanta utilidade quando ocorre um ataque desse. Aqui eu trago mais algumas notícias também somente desse ano, né? Se a gente for considerar dos outros anos, tem muito mais notícias, ainda restringindo no contexto dos tribunais. O TJ do Rio Grande do Sul também teve um ataque de ransomware, que foi o mesmo ataque que são criptografados os servidores onde estão os sistemas de informação do tribunal. E também eu trago uma outra notícia, só que nessa notícia eles não chegaram a detalhar qual foi o incidente que ocorreu. Mas em outubro desse ano, então nesse mês ainda, o TRT de Porto Alegre também sofreu um incidente de segurança. Outro tipo de incidente de segurança, além dos abordados, é o da desfiguração de sites, que também é conhecido como defacement. Esse incidente, a princípio, parece até um pouco ingênuo, né? Que é somente eles pegam o site de um órgão público ou de uma empresa e alteram o site. Geralmente, às vezes, tem alguma mensagem política, tem alguma mensagem alertando da falha de segurança, ou pode ter apenas a menção ao grupo dos hackers que invadiram aquele site. Mas esse ataque não é tão ingênuo assim, né? Não quer dizer só que eles bagunçaram o site. É necessário avaliar o que aconteceu com esse acesso esse acesso que foi feito. Se somente eles tinham acesso ao site público, fizeram essa alteração, ou esse servidor onde estava o site também tinha dados que deveriam ser acessados somente com credenciais, então dados que tinham uma certa restrição, se tinham dados pessoais sensíveis. Isso só é possível avaliar mediante os logs e a auditoria do servidor, né? Então, no primeiro momento pode parecer só um ataque mais simples, mas também pode gerar tantas consequências negativas quanto os demais incidentes relatados. Esses gráficos aqui eu achei interessante, eu peguei do site Defcon Lab, eles mostram quantos incidentes de defacement ocorrem ao longo dos meses, né? Isso que eles só demonstraram de 2016 a 2017. E a nível mundial, o Brasil é um dos que mais tem esse tipo de ataque. Então, quais são as possíveis causas para esse tipo de ataque? Os sites que estão sendo utilizados não estão seguindo padrões de segurança, principalmente devem utilizar tecnologias desatualizadas, e um invasor acaba explorando essas vulnerabilidades, né, justamente para realizar esse tipo de ataque. Além dos incidentes relatados, né, esse site chamado ovasp.org, anualmente ele lista as vulnerabilidades mais exploradas pelos invasores. Então, isso é bem interessante, principalmente quem atua na área de segurança da informação, e quem atua em empresas, né,
para tentar identificar os ataques mais explorados e verificar se a empresa e os sistemas que ela possui estão preparados para impedir pelo menos boa parte desses tipos de ataques, né? Que muitos deles é só uma forma de implementação já impediria esse tipo de ataque ou uma configuração no servidor. Mas é sempre bom estar verificando a atualização das tecnologias e ver se o sistema está preparado para evitar esses riscos, né, essas vulnerabilidades. Bom, mas e se mesmo assim acontecer incidente de segurança, né? O que pode acontecer? Bom, a gente pode ter tantos dados indisponíveis, então a gente não conseguir acessá-los. A gente pode ter dados vazados, são dados que são privados tornados públicos, ou dados copiados, né? Então, nem todo mundo tem acesso a esses dados, mas a gente sabe que o invasor fez uma cópia. Também é possível ter dados alterados indevidamente. Aí também a necessidade de um backup, né? Como voltar os dados aos que eles eram antes do ataque, né? Porque alguns dados eu não posso ter essa informação alterada e nem saber o que foi alterado. Então, o ideal é que seja feito um backup. E também, após o incidente de segurança, alguns dados podem ter sido acessados indevidamente. Agora vamos entrar na parte de LGPD, né? Como que a LGPD pode atuar tanto para forçar as empresas a investirem mais em segurança da informação e também como é orientado as empresas a tratarem quando ocorre um incidente de segurança. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados determina regras e critérios sobre coleta, armazenamento e tratamento de dados. Para cumprimento da lei, é necessária a implementação de um programa de conformidade com análise nas rotinas, fluxos e processos das empresas da aplicação dos princípios e normas previstos na lei. Então, apesar da LGPD prever princípios sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a segurança da informação caminha junto, né? Pois não adianta você ter um mapeamento, um rastreio das informações que você possui, você estar amparado na lei, mas o seu servidor está totalmente vulnerável, não está com tecnologias atualizadas. Então, tudo que foi previsto, tudo que foi garantido legalmente, não é garantido de forma técnica. Então, por isso que a segurança da informação anda muito próximo das medidas jurídicas que são tomadas com a Lei Geral de Proteção de Dados. E com relação às bases legais, né, apesar de a gente ter a Lei Geral de Proteção de Dados, e também quando a gente fala do tema compliance, eu menciono outras bases legais que também caminham junto, né, e podem ser usadas tanto para criar um programa de garantia dessa segurança da informação, que as empresas estão tentando proteger essa informação de forma efetiva. E eu menciono também a legislação como a Lei Anticorrupção, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, que principalmente porque garante a privacidade das pessoas, né, dos titulares dos dados, e o Código Penal, que também prevê como crime a invasão dos dispositivos informáticos. Então, são legislações que acabam se encontrando em alguns momentos. Aqui são as normas ISO que eu comentei no início da apresentação, né? Então, quem atua com segurança da informação acaba tendo muito contato com essas normas ISO. A principal, até para quem quiser iniciar os estudos na área, eu menciono a 27001, que trata alguns conceitos de segurança da informação, requisitos para tratar a segurança da informação nos softwares. E as outras se complementam a 27001 ou ainda tratam a parte de gestão de riscos, né? Que também é uma área também que é muito correlata à área de segurança da informação. Não vou detalhá-las aqui porque são normas extensas, né? Mas para quem tiver curiosidade, facilmente pode estudá-las ou escolher qual vai estudar, justamente porque muitas delas acabam sendo bastante extensas. Bom, então a gente abordou o que é um incidente de segurança, o que é a segurança da informação, quais são as bases legais que são correlatas à LGPD, mas o que seria um incidente de segurança com dados pessoais? Bom,
não deixa de ser incidente de segurança. A diferença é que, além da violação do sistema de informação do servidor, tinha dados pessoais nele, então dados de pessoas, sendo eles somente pessoais ou pessoais sensíveis. O que podem acontecer com esses dados? A perda, a alteração, um vazamento ou ainda um tratamento ilícito dos dados, né? E, como consequência, gera um risco para os direitos e liberdades dos titulares de dados pessoais. Quais as possíveis causas? O que leva a chegar no incidente de segurança? Bom, são inúmeras, né? Eu vou elencar algumas delas, que geralmente são muito comuns e fáceis de acontecer nas empresas. A ausência de controle rigoroso sobre as credenciais de funcionários e ex-funcionários, além dos níveis de acesso. Então, um exemplo é um funcionário que saiu da empresa, ele não tem mais medo de ser demitido justamente porque saiu da empresa, e também, se for um funcionário com má fé, e ele verificar que ele ainda tem acesso aos sistemas da empresa, ele pode fazer uma alteração indevida, pois justamente por estarem fora da empresa, ele não poderia mais alterar aquela informação. Então, deve haver um controle, né, sobre a remoção dessas credenciais de funcionários que saíram, e também verificar se os funcionários têm os níveis de acesso compatíveis com as funções que eles exercem na empresa. Então, vamos dizer, um estagiário, né, que faz algumas tarefas bem mais simples na empresa. Ele tem necessidade de ter um acesso que pode alterar um sistema de banco de dados com dados pessoais das pessoas, ou ainda até somente acessar as informações. Ele deveria estar vendo essas informações se foge da tarefa que ele executa. Então, essas perguntas que são realizadas e são definidas nas políticas de segurança são muito importantes para evitar vazamentos que poderiam ter sido facilmente evitados. Outra possível causa é a empresa não ter uma política de segurança, ou ainda ter, mas não fazer essa fiscalização. Um exemplo que eu trago aqui é a empresa define em sua política de segurança que é proibido pendrives pessoais serem inseridos nas máquinas da empresa, justamente pelo perigo de ter um vírus ou as pessoas copiarem dados da empresa. Só que se a empresa não tomou nenhuma medida para impedir essa inserção do pendrive na máquina, ou fiscaliza por meio da auditoria de logs da máquina quem está inserindo um pendrive, a norma acaba não tendo efetividade, né? Então, além da criação dessa política, deve haver também uma fiscalização e lidar com funcionários que estejam violando essa política, que medidas devem ser tomadas. Como vocês viram em alguns incidentes, né, deve haver um controle rigoroso do backup. A ausência desse controle pode gerar consequências imensuráveis, né, como até a empresa perder todo o negócio dela, principalmente se está tudo localizado no servidor. Outro ponto é a atualização das tecnologias. Muitos servidores e sites são invadidos justamente porque usam sistemas desatualizados e tem várias vulnerabilidades que são conhecidas pelos invasores, e eles só ficam procurando um site ou um servidor que justamente não tenha sido atualizado para aplicar aquele mesmo ataque no maior número de servidores possíveis. Então, muito importante esse item. E também, se a empresa que tem um servidor ou um site não tem uma monitoração e logs suficientes para poder verificar esse incidente e até identificar de imediato quando ocorreu, também torna ineficiente esse trabalho, né? E possivelmente só vão descobrir quando ocorreu um dano muito grande que realmente ocorreu um incidente de segurança da empresa. Aqui eu já entro mais na parte do que a NPD orienta, né? Quando ocorre um incidente de segurança. Ela avalia, num primeiro momento, avaliar internamente o incidente, então, verificar os logs, o que efetivamente ocorreu, comunicar o encarregado da empresa, conforme o artigo 5 da LGPD, do possível incidente, por que suspeitam que seja um incidente. Também deve ser comunicado o controlador, caso a empresa não seja, ela seja somente o operador, né, ela não seja o controlador, se houve esse incidente, também nos termos da LGPD.
Também ao dever de comunicar a NPD e ao titular dos dados em caso de risco ou dano relevante aos titulares. Aqui, como exemplo, eu trago, por exemplo, um vazamento de dados, que além de ter exposto dados pessoais da pessoa, também expôs senhas e cartão de crédito. Se essa comunicação é feita de imediato ao titular dos dados, ele já pode tentar evitar alguns prejuízos, né? Como, por exemplo, bloquear seu cartão de crédito e também mudar suas senhas, caso elas sejam utilizadas em outros sites, seja a mesma senha. Então, é uma ação tão simples e já pode evitar, pelo menos, que esse dano continue se propagando, né? Então, por isso é muito importante essa comunicação e não a empresa tentar ocultar esse incidente justamente para tentar preservar sua imagem. Também deve ser feita uma documentação, que até eu vou detalhar a seguir, né? O que deve ter essa documentação do incidente? Acho que eu vou detalhar mais para frente, mas deve ser feita uma documentação completa com dados de quando ocorreu o incidente, do que foi explorado, que tipos de dados foram afetados. Então, mais para frente eu já vou mencionar isso. Como fazer essa comunicação de incidentes? Quem deve fazer, né? Então, a NPD elenca algumas funções do controlador, quando ele deve comunicar ao titular dos dados esse incidente, se ele somente tem dúvidas, se ele também deveria informar. Então, a NPD orienta nesse mesmo sentido. Mesmo que você tenha dúvida se o incidente realmente ocorreu, é importante essa comunicação, porque justamente a empresa pode não ter tantos logs suficientes para fazer essa comprovação. Então, somente a suspeita já seria interessante comunicar para as devidas medidas serem tomadas e justamente atender o objetivo final, que é resguardar os dados pessoais das pessoas e a sua vida privada. É eventual e comprovada subavaliação dos riscos, né? Se a empresa foi comprovada uma negligência por parte da empresa nesse sentido, ela responderá por danos. E se, no caso, for os controladores que causaram esses danos, vai ser caracterizado o descumprimento da legislação. A NPD até pode aplicar uma multa, que são multas bem pesadas nesse sentido. Agora eu também vou abordar um pouco o que comunicar a NPD, né? Então, a entidade responsável pelo tratamento, quem é o encarregado de dados, que teoricamente é o responsável legal, e se a notificação é completa ou parcial. Por que esse item completa ou parcial? Porque um incidente de segurança da informação ele pode ser muito complexo para averiguar, né? Então, até você rastrear todos os servidores, sistemas que foram afetados, pode levar muito tempo. E o titular dos dados não pode esperar todo esse tempo para saber que teve seus dados afetados. Então, é interessante que a empresa faça um levantamento prévio, já comunique a NPD e, dentro do possível, né, após levantado as demais informações, envie o relatório completo do que houve. E o que consta nesse relatório completo? Bom, que se verifique quando ocorreu o incidente, quanto tempo durou, se esse incidente ocorreu dias antes, né? Quando que você detectou esse incidente? Quais circunstâncias que esse incidente ocorreu? Foi devido a um acesso, alguém colocou um pendrive contaminado e aconteceu isso? Ou foi um ataque de negação de serviço e por isso que ocorreu esse vazamento dos dados? Que tipos de dados pessoais foram vazados? Que tipo de informações estavam nesses servidores? Bom, já estou finalizando aqui. Também um resumo sobre incidentes de segurança, possíveis consequências para os titulares, principalmente em questões de senha, cartão de crédito ou dados sensíveis. A empresa também pode se resguardar e mencionar que ela efetivamente tomou medidas de segurança, medidas técnicas para prevenir esses ataques, mas infelizmente aconteceu do mesmo jeito. Mas é muito importante que a empresa mencione isso até para não demonstrar que houve uma negligência, então que a empresa fez tudo dentro do possível para mitigar esse risco. E também que medidas a empresa está tomando para controlar os danos, né? Porque se a empresa não está tomando nenhuma medida, esses danos podem continuar se propagando.
Então, é importante a empresa também mencionar isso. Então, vocês podem ver que quando ocorre um incidente, é muito grave, e a empresa tem que prestar contas, né, à NPD, e prestar muitas informações sobre o que houve. Então, justamente, isso leva as empresas a pensar 2 vezes antes de deixar um software online, um servidor, sem a devida segurança, né? Porque as consequências e o modo como elas vão ter que lidar vão ser bastante trabalhosas, e sem contar nos dados pessoais das pessoas, que geram danos muitas vezes irreversíveis, né? Então, a gente também não pode só pensar no trabalho que a empresa vai ter, e sim no que os titulares que confiaram seus dados em seu software vão ter ao ocorrer um incidente de segurança, que com certeza também afeta a imagem da empresa. A NPD também orienta, né, que a título indicativo, que o prazo para comunicação são 2 dias úteis, mas isso pode ser alterado de acordo com a complexidade do incidente. E como fontes para minha apresentação, eu usei o site da NPD, que tem bastante informações interessantes lá, recomendo que todos acessem, e as normas ISO de segurança da informação. Eu encerro minha apresentação por aqui. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, doutora Aline, parabéns pela exposição. Tanto a sua quanto a do professor Charles foram bem esclarecedoras, muito bom mesmo. Então, agora vamos passar aos debates. Só antes aqui temos uma pergunta no bate-papo para a doutora Aline. A Carmen pergunta se você vai disponibilizar seu material de apoio. Até acho que essa é uma pergunta mais para a organização do evento. Professora Edna, poderia esclarecer? Não, claro, claro. Carmen, bom dia. Eu acho que é difícil a gente disponibilizar para todo mundo, a gente não tem exatamente um repositório, mas esse vídeo ele vai estar disponível depois no YouTube, no site do próprio DACP. Então, assim, dúvidas que eventualmente você tiver, enfim, anotações que você não conseguiu tomar, você pode recuperar isso na própria gravação, tá bom? Eu acho que é bem complicado agora a gente montar um sistema para deixar isso disponível para vocês, mas de todo jeito você consegue recuperar as informações por lá, tá bom? Bom dia, Aline. Aline, Carmen, desculpe. Obrigada, professora Edna. Então, eu vou abrir aqui as perguntas. Os presentes podem colocar no bate-papo e também podem levantar a mãozinha, que daí eu passo a palavra também, se quiserem fazer a pergunta por meio de áudio. Vou, então, começar com a primeira pergunta para o professor Charles. Eu vi uma notícia esses dias sobre a possibilidade das máquinas também agora serem consideradas sujeitos de direito, por conta dessa inteligência artificial que, teoricamente, elas possuem, né? Então, eu queria, professor Charles, que você nos esclarecesse se é possível mesmo, no futuro, como dizia a notícia, né, que elas possam ser assim consideradas. Obrigado pela pergunta, de extrema importância. Eu só vou pedir uma licença, caso eu tenha que rapidamente interromper minha resposta, porque eu estou dando palestra e estou sendo babado da minha filha aqui nesse momento, tá? Então, uma menininha de 11 meses, você sabe como é que as coisas são, né? Mas muito bem, vamos falar sobre as máquinas como sujeitas de direito. Essa corrente que entende as máquinas como sujeitas de direito é uma corrente muito forte na Europa, mais especificamente na Itália, tá? Que no Brasil não tem chance de vingar. Não tem chance de vingar porque se você lê o Marco Civil da Internet e especialmente a LGPD, a forma como o legislador tratou a ideia do uso do algoritmo, dos robôs, da inteligência artificial, deixa claro que é impossível reconhecer nessas aplicações algorítmicas alguma personalidade, tá? Mas a discussão não é de toda má e é muito interessante e ela é altamente complexa. Para quê? Ou por quê? Porque aqueles que defendem a teoria da personalidade informática, teoria da vontade informática, como as máquinas estão decidindo de cada vez mais autonomamente e independente do ser humano, não é justo atribuir ao ser humano a responsabilização pela tomada de decisão que o algoritmo faz. Tivemos aquele caso célebre do atropelamento do carro autônomo do Uber. A quem responsabilizar aquele homicídio?
já que o algoritmo, ele, por uma falha de interpretação sua ou por uma tomada de decisão deliberada, atropelou e matou uma senhora. Então, essas discussões são afetas ao mundo jurídico? São, mas eu não vejo como essa teoria vingar aqui no nosso país, né? E eu não acho justo também que se atribua uma personalidade jurídica à máquina, para que ela seja uma sujeita de direitos tal qual uma pessoa natural ou jurídica é. Não, eu acho que não dá para desvincular da figura do programador, do beneficiário da tecnologia ou do seu detentor a responsabilidade civil e criminal pela tomada de decisão algorítmica. Por mais que o algoritmo ele aprenda sozinho, ele tome decisões sozinhas, em algum grau maior ou menor, a interferência humana sempre será necessária. Ainda que para atualizar a tecnologia, para corrigir bugs, limpar o algoritmo, o software, enfim, a programação de vírus, ataques maliciosos. E mesmo que não haja uma intervenção humana direta na aplicação algorítmica, é dever pela legislação, a vigilância, a fiscalização, e nós temos que lembrar que a omissão pune-se por culpa ou por dolo, a omissão é passível de ser punida, né? E é por essa razão que eu não vejo como o ser humano se desvincular da responsabilidade pelo que o algoritmo faz. Agora, o que eu trabalho com os meus alunos em sala muito é a ideia de que essa inteligência artificial possa ser tratada como uma pessoa jurídica, com CNPJ, com uma inscrição que lhe garanta uma certa autonomia, mas que ela seja obrigada aos seus sócios, obrigados a constituir um fundo um fundo próprio, que servirá, em caso de tomada de decisão dessa inteligência artificial, a ressarcir eventuais danos decorrentes da sua decisão. Então, essas distinções, essas doutrinas, elas se degladiam, e tem gente que defende que o ser humano tem que ser responsabilizado sempre, tem gente que defende que o ser humano não tem que ser responsabilizado nunca, e tem gente que vai pelo caminho do meio, que é o que eu acho mais coerente, o mais racional, o mais ponderado, de encontrar um intermédio entre os dois polos que são muito radicais. Tá bem? Eu acho que é isso. Obrigada, professor Charles. Professora Edna? Então, muito, muito, muito obrigada. Aprendi demais bastante mesmo aqui com o Charles, com a Aline, bem interessante e bem bacana. Estou vendo que o Charles deve estar enrolado lá com a bebê dele. Essa é a vida, vive com o gatinho dela. Onde a gente estava discutindo isso, né? A racionalização do mundo do trabalho que entra aqui nas nossas casas. Ai, que lindo, mas ao mesmo tempo traz humanidade aqui para a nossa conversa. Linda, Charles. Vou te fazer uma pergunta, Charles, se você puder responder enquanto você está com essa sua bebezinha aí, beleza? Se não, também quase uma pergunta retórica, talvez esteja nessa resposta que você deu agora. Eu sempre estou chamando atenção isso em todos os temas, porque assim, a gente está falando de LGPD, então natural que a gente vai pensar aqui mais nos privados, mas a conta do trabalho do meu grupo de estudo, a gente pensa muito em relação ao Estado. Então, assim, Charles, como a gente está falando de máquinas que podem tomar decisão, eu queria saber da sua opinião em relação ao judiciário. Qual vai ser o peso dos algoritmos nas decisões judiciais? E se a gente quer isso, e se isso de fato vai ser uma coisa interessante, se a gente pode colocar acima do princípio, suposto princípio aí do aumento de eficiência do judiciário, uma questão que a gente pode tirar da Constituição, do texto constitucional como um todo, enfim, da nossa própria legislação, o direito que a gente tem, né, das nossas decisões, das nossas vidas, dos nossos bens, enfim, da nossa liberdade passarem por uma análise humana. E já aproveitando aqui, queria fazer uma perguntinha para a Aline, adorei de um monte de coisa aqui, Aline, também. Você estava falando do sequestro de dados, e agora a gente vê que o sequestro de dados ele vai ter uma punição por conta vazamento de dados, ele tem pode gerar multas
por conta da LGPD. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para um irmão meu quando a gente teve o Pix. Meu irmão trabalha num grande banco, tá? E a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, puxa vida, será que agora não vai se tornar mais perigoso e tal, por conta dessa facilidade da gente manejar dinheiro via Pix? E a gente viu que, de fato, isso aconteceu, inclusive com incremento de sequestro de pessoas. O que você acha, Aline? Será que agora, em que, de fato, esse sequestro de dados e, quem sabe, a ameaça de deixar esses dados à mostra, será que isso não vai trazer, talvez, um aumento aqui do ransomware, especialmente, não sei se só, mas também para empresas de médio e pequeno porte? Queria essa sua opinião. Eu acho que, assim, um outro momento, talvez, isso aqui deixa sempre um gosto de quero mais, talvez... Estava pensando aqui em outras coisas que a gente podia ter chamado vocês a falar, por exemplo, a questão de blockchain agora, se a blockchain ela ajuda ou não na proteção de dados, né, provocações em relação agora a um espaço que o blockchain traz, em que o próprio Estado ele não pode entrar, são reflexões bem legais que estava fazendo aqui enquanto vocês estavam falando, mas eu acho que as perguntas são essas, assim, se você acha que pode haver um aumento desse ataque, e para o Charles, o que ele acha, né? Como é que será que o nosso judiciário, eu sei que não é exatamente uma questão de LGPD, mas em alguma medida conectada também com essa questão dos algoritmos. É isso, adorei, obrigada, mas muito, muito legal mesmo. Charles, quer responder de primeiro ou respondo? Não, por favor, fique à vontade. Então tá, obrigada, Edna, pela pergunta, achei muito relevante. O que eu imagino sobre os ataques ransomware, né? Eles podem acontecer de inúmeras maneiras, seja por um pendrive contaminado ou até a pessoa baixou esse arquivo, né? Vamos dizer, um anexo de um e-mail, entrou num site que tinha um documento, um executável contaminado, e a gente só consegue controlar os danos, né? Então, às vezes, tem vírus que podem se propagar pela rede e outros ficam restritos à máquina contaminada. Então, se a gente está falando de uma empresa com 10 mil funcionários e uma pessoa teve sua máquina contaminada, e ele não se espalhou pela rede até ocorrer um dano, mas é muito restrito, a pessoa perdeu seus arquivos que estava trabalhando, alguma coisa assim. Agora, quando a gente fala em servidores, que foi o que justamente aconteceu no site do tribunal, né? E, teoricamente, um servidor deveria estar muito mais protegido do que uma máquina de um funcionário, as perguntas tem uma falha muito grave na segurança, né? Então, como esse vírus foi obtido? Alguém teve um acesso indevido à sala dos servidores, inseriu esse pendrive e foi contaminado? Ou esse servidor já estava vulnerável na internet? Algumas pessoas até podiam já estar copiando essas informações, acessando indevidamente, e o invasor, além de fazer essa cópia, podia estar alterando informações devidamente, ele ainda inseriu um ransomware justamente para ganhar um dinheiro ilícito, né? Então, eu acho que isso faz muito uma reflexão, né, sobre como os tribunais ou as empresas estão lidando com a segurança da informação. Pois, às vezes, quando sai uma notícia que houve esse vazamento, ou quando um serviço que muitas das pessoas acessam ficou indisponível, eu vejo como a ponta do iceberg. Pois quando não sai na mídia, não quer dizer que não houve esse vazamento. Esse vazamento já pode ter ocorrido, o hacker não disponibilizou publicamente, mas ele já está copiando essa informação. Então, acho que isso tem que ser muito investimento em segurança da informação e auditoria desses logs até para acompanhar em tempo real, né? E não somente identificar quando o dano já está muitas vezes irreversível. Então, é difícil mensurar, né, que esses ataques vão aumentar, porque justamente já pode ser muito superior ao que a gente está visualizando, e só as pessoas não estão percebendo porque o hacker não resolveu cobrar pelaquela informação. Mas se eventualmente ele precisar de um dinheiro ou quiser cobrar, ou ele verificar que talvez a equipe de segurança vai atualizar o servidor, ele pode pensar, agora é a hora que eu vou pedir um dinheiro, né? Então, é um assunto bem delicado e somente com muita auditoria e investimento em segurança para mensurar e evitar esse tipo de risco.
Obrigada, Aline. Muito bom. Obrigada mesmo. Bom, professora Edna, sobre esse assunto específico, eu tive a oportunidade de até escrever um artigo. Opa! E eu digo para ti que a inteligência artificial, o uso de algoritmos no judiciário já é uma realidade há muito tempo. O robô Victor dentro do STF, ou o robô Watson da IBM dentro dos escritórios de advocacia já provam isso. Agora, esses robôs, essas inteligências artificiais, esses algoritmos substituirão o ser humano? Nunca. Em absolutamente nenhuma hipótese. O que nós precisamos lembrar sempre, até vou compartilhar uma tela aqui, é que os algoritmos fazem o que o ser humano faz em uma escala muito melhor, naquilo que padroniza, simplifica e repete. E nesse aspecto, o Victor ou o Watson vão subjugar o humano em grau muito eficiente. Mas, de outro lado, a atividade judicial ou a atividade jurisdicional, melhor dizendo, de um juiz de direito, ela se faz de uma enorme parcela de repetições, automações e hábitos, mas de uma outra parte inafastável de subjetividade, criação, inventividade e alta consciência e complexidade. E nesse segundo aspecto, a inteligência artificial não tem como lidar, não consegue, né? E realmente aí eu consigo responder a sua pergunta, é de que tanto o Victor quanto o Watson, qualquer outra inteligência artificial com um nome estranho, vai servir de auxiliar a tomada de decisão do judiciário, nunca como substituto. Porque o que o Victor faz hoje? Pesquisa base jurisprudencial, precedentes, imune a tese do ministro, para que ele não fique perdendo tempo procurando na base do STF a fundamentação. Mas ele é que constrói a fundamentação, não o robô. O Watson faz a mesma coisa. Mas o ser humano está lá ainda necessário como construtor da tese jurídica ser defendida num tribunal. E é aí que eu aproveito para mostrar esse estudo de Oxford, que deixa claro para nós que tipo de profissão vai desaparecer em até 30 anos e que tipo de profissão não vai desaparecer em 30 anos. Se a gente vê na primeira parte da tabela aqui, inclusive advogados e assistentes jurídicos como os mais propensos a desaparecer. Mas para nossa felicidade, não precisamos ficar alarmados com isso, porque não é todo tipo de advogado ou assistente jurídico que vai desaparecer. É o tipo de advogado e assistente jurídico Ctrl+C, Ctrl+V. Esse já era. Acabou, né? Ou se reinventa, ou vai ter que vender cachorro-quente na esquina, sem demérito aos que vendem cachorro-quente na esquina, porque eu adoro, né? O fato é que as profissões menos propensas a desaparecer, e aqui eu incluo as de juízes de direito, né? São aquelas que dependem da criatividade e da invenção humana, coisa que a inteligência artificial não consegue fazer. Então, o que há de comum um juiz de direito, um assistente social advogado, coreógrafo, médico, psicólogo, gerente de RH, analista de sistema, antropólogo e arqueólogo, é a alta carga de subjetividade. E naquilo que depende de alta carga de subjetividade, nunca, absolutamente nunca, uma inteligência artificial conseguirá atuar. E é por isso que uma complementa a outra, mas nunca se excluem. Tá? Eu não sei se posso fazer um comentário, quase uma pergunta também? Claro. Mas será que os vieses porque a inteligência artificial ela tem uma porção de vieses, né? Aquilo que você mesmo falou. Será que esses vieses da inteligência artificial, por intermédio, inclusive, de deep learning e tal, será que elas não vão, em alguma medida, influenciar em todo esse processo? E a outra coisa, né? A gente, como advogado, acho que não só a gente, a maioria de nós, que não consegue saber exatamente como os algoritmos eles são programados, será que a gente não tem um problema também de transparência? É esse que é o meu medo também, sabe? A utilização dos algoritmos também para justificar determinados vieses e para ressaltar aqueles vieses no tempo, com a própria ideia de aprendizagem da máquina. Então, me parece, eu concordo com você, que a inteligência humana ela precisa estar aí, mas num momento em que a justiça ela tem aí, buscando de fato a proteção de direitos fundamentais, aquilo que está na Constituição
e tal. Me preocupa um pouco, e talvez a gente possa conversar isso em outro momento, questão até mesmo de estados autoritários ou mesmo juristocracias que possam utilizar assim como uma espécie de ferramenta mesmo de poder o próprio algoritmo, dizendo para a maioria das pessoas, aqui eu estou aprendendo com você que os algoritmos são construções humanas, né? Mas eu não sei se a maioria das pessoas tem essa informação, e talvez é esse nosso papel também de falar isso para as pessoas que não têm essa oportunidade de estarem aqui com a gente, né? O que você acha? Por isso, professora Edna, que a importância desse evento é tamanha, porque eu sei que está na nossa programação desses 2 dias, inclusive a questão do compliance de algoritmos. Eu digo para os meus alunos que aqueles que quiserem investir na área tecnológica ligado à área jurídica, que vão enriquecer e ser altamente bem-sucedidos, serão aqueles que se dedicarem ao compliance de algoritmos. Esse é o futuro. É o futuro inafastável e imediato que precisa ser levado em consideração. O problema do viés algorítmico, está justamente na base de dados que o algoritmo se alimenta. Aqui pode ter um problema de viés, de preconceito, de malefícios, porque aí no machine learning, deep learning, como técnicas, a máquina aprende errado, replica errado e vai potencializar defeitos. E também há um problema humano fundamental, que é a programação dolosa informática, já do início prevê um algoritmo feito para o mal ou para causar um malefício. E esse controle, ou dotar de boas práticas esses processos, né, é essencial. Por isso que o compliance de algoritmos é o futuro. Porque a professora tem toda a razão em se preocupar, porque essa preocupação é uma realidade e causa nefastos efeitos para todos nós. Bacana, super bacana. Obrigada, Charles, pela resposta. Daria para a gente conversar aqui horas. Aline, adorei sua resposta também. Enfim, a apresentação de vocês. Vivian, a palavra está contigo. Nós já estamos aqui já no adiantado da nossa hora, mas eu queria ainda aproveitar para fazer uma última pergunta para a doutora Aline e para o Charles também, professor Charles, né, se quiser responder. Eu vejo agora nas redes sociais muitas ofertas e propagandas de empresas que eles divulgam um produto, daí eles colocam um linkzinho para que a pessoa ingresse num grupo de WhatsApp para poder saber mais sobre aquele produto, etc. Essa utilização de grupo de WhatsApp, ela é legal? Qual que é a legalidade dela frente à LGPD agora? Porque você expõe dados, né, do telefone, dos usuários, todos compartilhados, né? Eu entendo como é uma boa discussão, né? Porque a gente, para comprar no site, não precisa estar justamente, talvez, num grupo do WhatsApp. Entendo que a pessoa entrou de forma voluntária, mas também há casos que a empresa te inclui num grupo do WhatsApp, né, sem tua autorização, e todo mundo que está nesse grupo acaba visualizando o telefone e muitas vezes até o nome completo, que tem gente que usa o nome completo no WhatsApp. E acho que isso dá um bom debate jurídico, né? Principalmente quando a empresa te inclui, não houve uma vontade da pessoa em querer fazer parte desse grupo. A empresa te incluiu, quando você viu, você já estava nesse grupo. E todo mundo também ficou sabendo que você compra naquela loja, né? E o quanto você queria ter sido exposto e que outras pessoas tivessem conhecimento que você comprava nessa loja. Entendo até que pode ser acaba sendo quase um vazamento de dados, né? Justamente porque quando você comprou no site, resta a pergunta, tinha essa cláusula que quando você compra no site, você talvez seja inserido num grupo do WhatsApp da empresa? Se não tinha, não acredito que a empresa esteja bem desamparada nesse sentido. Charles, se quiser complementar a resposta ou discordar. A questão é complexa, professora Vivian, a Aline deixar isso muito bem claro, porque a gente nunca pode esquecer na LGPD que a livre determinação informativa implica o titular do dado, o usuário, consentir com a coleta e o tratamento. Só que isso não vale para 100% das situações, porque a LGPD trata um monte de exceções, a LGPD não se aplica a uma gama enorme de exceções, e em outros momentos tem um conceito tão amplo e tão abstrato que ninguém
ainda consegue dar uma resposta fixa sobre, que é o tal do legítimo interesse do agente de tratamento de dados. Esse legítimo interesse é uma das hipóteses de tratamento e coleta que não dependem necessariamente do consentimento do usuário para acontecer. O grande problema é que ninguém sabe dizer ao certo o que é legítimo interesse. Porque esse conceito é tão amplo que dentro dele cabe tudo, e se cabe tudo, na verdade, não cabe nada. E é por isso que o papel fundamental da NPD, e especialmente da interpretação jurisprudencial, vai começar a delinear o que é legítimo interesse, o que não é, quando pode, quando tem que pegar o consentimento expresso do usuário, quando não precisa. Será que para uma empresa é legítimo interesse do seu negócio, do seu intento na coleta e tratamento de dados, inserir o cliente num grupo do WhatsApp? São questões absolutamente discutíveis, da qual não há uma resposta fixa, infelizmente. Nós estamos num cenário de absoluta insegurança jurídica quanto a essa questão. Exatamente. Eu também acredito que essas questões da utilização, né, principalmente do telefone, mesmo com o consentimento do usuário, elas têm, né, interpretações diversas pela LGPD. Então, eu gostaria de agradecer a professora Aline, também ao professor Charles, pelas exposições, pelas belas exposições de hoje, e até abro a palavra para que vocês possam fazer suas considerações finais, e daí já encerramos esse painel. Professor Charles? Obrigado, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a professora Edna, a professora Vivian, a Aline, ao Guilherme, representante do DSP, esse órgão que eu tenho tanto carinho, e é uma honra estar com vocês aqui. Obrigado por me ouvirem, por serem pacientes comigo, e que a gente tenha, né, fomentado aí a chama, né, da curiosidade para aprofundar esses estudos, porque as respostas estão carentes, né? Estamos carentes de respostas para os problemas que nós encontramos aí. Tá bom? Muito obrigado aí. Estou à disposição para aqueles que quiserem. Meu e-mail é charlesadv@gmail.com. Pode me perguntar, conversar comigo lá, que eu respondo rapidamente. Tá bom? Obrigado. Bom, também queria agradecer o convite. Fiquei muito contente de participar desse evento. Foi muito bem organizado. Obrigado, professora Edna, Vivian, Guilherme e demais membros da Unicuritiba. Também espero ter contribuído um pouco, pelo menos, né, nessa área de segurança e informação, ou pelo menos despertado o interesse de vocês, porque não é, como foi mencionado, né, a LGPD anda muito próxima da segurança da informação, então não temos como tratar esses assuntos de forma separada. Então, para quem é da área jurídica, é uma área muito interessante para vocês aprofundarem e também atuarem, né, tanto nos aspectos jurídicos, né, como é que a empresa pode tratar a segurança da informação dentro dos aspectos jurídicos. E é isso também, meu e-mail e meu site eu vou deixar ali no chat no final para vocês poderem acessar minhas publicações e minhas outras palestras. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Professora Edna, quer fazer mais alguma consideração? Não, só agradecer e dizer que é muito, muito, muito interessante e a gente precisa abrir os olhos para as outras áreas, né? Estou repetindo toda vez, o direito ele é muito, muito resistente à interdisciplinaridade, mas especialmente nesse assunto, sozinho a gente não dá conta. Então, novamente, obrigada, Aline, Charles, Vivian, pessoal do DSP, e é isso, passo a palavra para a Vivian novamente para ela fechar aqui a nossa mesa. Então, agradecemos todos os presentes pela audiência. E só ressalto, então, que 10h20 temos o próximo painel, Segurança da Informação e Governança de Dados Pessoais. Temos a professora Márcia Liardini e também o professor César Augustos, que falarão, então, sobre o tema. Então, muito obrigada. Também agradeço o diretório, então, pelo convite. E, então, me despeço de todos. Até. Obrigada. Obrigada, Vivian. A gente volta, então, em 10 minutinhos, pessoal. 10h20, a gente reabre aqui os trabalhos. Obrigada para todo mundo que também o pessoal que está assistindo, que está aqui com a gente. Até daqui a pouquinho. Até já. Tchau, tchau.